E aí, time, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Farm Connection, nosso podcast. O Bruno tá dando curso, então eu tô aqui hoje representando ele também. Vou conduzir o bate-papo com uma pessoa muito especial e muito importante para o nosso agro brasileiro e aqui no Mato Grosso também, que é o Fernando Cadori, presidente da ProSoja aqui no MT. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Camila. É um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa, né? O desafio, né? A comunicação nossa, né? Principalmente com a sociedade. Sim. E pelo trabalho que você tem feito, que a equipe tem feito. Acho que a gente soma aí nesse desafio, né? Um grão de areia, que a gente se considera o nosso setor em termos de comunicação. Exato. Né? Num deserto gigante que a gente tem que romper. Um desafio gigantesco, né? Gigantesco. Fernando, antes, aqui, como eu te falei, é um bate-papo, tá? Eu quero conversar contigo, quero que tu conte um pouco a tua história também, que eu acho super bacana pra gente começar aí. Quem é o Fernando? A minha história é a história que é o reflexo de todo produtor do Mato Grosso, né? É interessante para quem não sabe, eu sei que a gente alcança públicos além do agricultor. Cidades como essa que a gente está hoje, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, não existiam há 30, 40, 50 anos atrás. Então a gente é fruto de uma migração da primeira e da segunda geração, que no decorrer do tempo as áreas agricultáveis, as fronteiras agrícolas dos estados que iniciaram a agricultura na região sul e sudeste, as famílias foram crescendo e a divisão, obviamente natural, fez com que, para se ter espaço dentro da propriedade, tivesse que se buscar novas fronteiras agrícolas. E o Mato Grosso, na época, era essa fronteira. Porém, sem infraestrutura, sem energia, sem cidade, né? Não existiam cidades. Ontem a gente viu na abertura aí um pouco da história de Primavera. Então essa história, a gente veio, eu criança na época, a gente veio do Rio Grande do Sul, acho que eu tinha 4 ou 5 anos. Gaúcho também? Gaúcho também, de Santo Ângelo. Opa, eu sou de Cruz Alta. Então, vizinho. Do lado. E aí a nossa história, ela se confunde com a de todos. Fazenda, geralmente a sede era na beira de rio, porque era ali que tinha água, né? A energia era lampião, né? Enfim, ali foi se desbravando, e até porque na época, e olha que legal essa parte, hoje se fala muito da preservação ambiental, que inclusive a gente é campeão no mundo, não há o que se compara ao Brasil e especialmente ao Mato Grosso, mas um dos pré-requisitos para fixação nas áreas de abertura do próprio governo da época era que se convertesse aquela área. A gente não usa o termo desmatamento, que é conversão. Você converte uma área de cerrado numa área produtiva, para que a pessoa tivesse a posse. Então, obviamente, junto com a família ali, a gente foi abrindo a pequena propriedade e participando da evolução e da transformação da cidade. E era muito legal, porque a gente achava que o mundo acabava ali, né? Porque não tinha energia elétrica, né? Telefone era uma vez por semana quando ia na igreja e todo mundo compartilhava a cabine telefônica. Então, eu criança ouvia, né, os outros falando, passa a ligação para não sei aonde. Então, foi isso, né? Então, essa história bonita, e é uma história de transformação. Para quem não sabe, os solos do Cerrado, do Centro-Oeste e, obviamente, aqui do Mato Grosso, são solos inóspitos, né? Se você converte e planta alguma coisa, você não produz absolutamente nada. Então, você precisa fazer a construção do solo. Então, essas pessoas, essas famílias que vieram aí 50, 40 anos atrás, transformaram um lugar até então inexistente, um solo improdutivo, praticamente no celeiro de produção mundial. E para mim é motivo de muito orgulho. Num curto espaço de tempo a gente vê essa evolução que a gente viu. E é muito bacana falar, eu sempre mostro aqui a questão do Cerrado. Eu tenho viajado aí para o Brasil todo, e até essa semana fiz alguns posts sobre o Cerrado, que nos últimos 40 anos o Brasil passou de importador para exportador de alimentos. É um pulo muito importante. E se for pensar, o desenvolvimento do Cerrado foi peça crucial nisso. Então, nos últimos 40 anos, tu falaste que as cidades aqui têm de 30 a 40 anos. Então, dá para perceber toda essa evolução em conjunto com os empreendedores aí e as pessoas que acreditaram no potencial do Cerrado, né? Sem dúvida. Hoje, quando a gente pensa em países que podem ser provedores à medida que a população aumenta, a gente vê o Brasil, e principalmente o Centro-Oeste brasileiro, assim. E, sem dúvida, pessoas fizeram a maior parte da diferença, obviamente, junto com o incremento tecnológico. Nós temos um capital no Brasil que não existe em outro lugar do mundo. Enquanto no norte, no leste europeu, ou até na Europa, nas regiões produtivas, na América do Norte,
Os agricultores envelheceram à medida que se dividiu e o jovem não está mais no campo. O Brasil é o país que tem o maior ativo humano de sucessão que existe no mundo. E a agricultura, diferente de outros setores, não tem como você robotizar ou tecnificar 100%, porque ela depende do know-how, da experiência, do cultivo, porque muda. Uma propriedade aqui, ela é diferente de uma propriedade a 1.000 metros, solos e tudo mais. Então, esse ativo é gigantesco. E para finalizar o raciocínio, a nossa geração, nós experimentamos, na minha opinião, o maior avanço tecnológico que a agricultura vai experimentar, eu acredito, ao longo da história. E eu explico por quê. Nós partimos, o meu pai, por exemplo, saiu da agricultura manual, lá no sul, que você conhece, ou se você provavelmente não viu, mas se seu avô ou alguém da sua família, seu tio, pode te contar, do corte manual, do plantio na matraca, aquelas matraquinhas, corte manual que se tirava a planta dali, se amontoava, se jogava numa máquina e ali se fazia todos os vizinhos juntos, 100 sacas por dia, 200, né? Partimos disso para a agricultura autônoma, hoje tem máquinas autônomas, produção em escala. Então é muito difícil que a agricultura experimente uma evolução em escala e em tecnologia na proporção que a nossa geração experimentou. E é um desafio, né? Tu falaste sobre isso, sim, meu avô sempre conta as histórias, meu avô faleceu ano passado, mas ele é minha maior referência de produtor, porque ele contou que realmente eles começaram do zero. Tudo manual e foram construindo aos poucos, e naquela época eles não imaginavam que existiria uma colheitadeira, por exemplo, que teria toda essa facilidade que hoje, para a nossa geração, é algo normal, digamos assim, é algo comum. Então, muita gente lutou para isso acontecer. E falando em gerações, eu vi que vocês têm também todo um preparo para jovens lideranças, né? E eu acho que isso é essencial, porque o que eu percebo? O agro tem que se tornar mais atrativo para essa geração. Hoje essa geração está no Instagram, está no YouTube assistindo pessoas que falam sobre o agro sem nunca ter entrado numa propriedade rural. Então o nosso desafio é estar nesses lugares, mas mais do que isso, sermos legais, parecermos legais, né? Mostrarmos a nossa realidade de uma forma que atraia eles. Como é que tu acha que isso está acontecendo hoje e que vocês estão fazendo isso? Sem dúvida, isso é essencial hoje. Nós temos filhos, até minha esposa está aqui, 3 crianças aí. É um desafio que atrai as crianças de hoje, não é a mesma coisa que atraía na nossa época, 20, 30 anos atrás. Então, nesse sentido, a própria evolução tecnológica traz esses jovens para o campo. Por quê? Nem vamos tão longe. Eu operava máquinas há 20, 30 anos atrás, quando eu era criança, que eram totalmente mecânicas e manuais, e hoje as máquinas que a gente tem, eu não consigo operar, a gente não usa 2% do que tem embarcado dentro de uma coletadeira de um trator. E, obviamente, essa geração que pega um celular, que aprende já desde a escola, a informática está ali dentro, isso já, por si só, já é um grande atrativo. Temos que tomar muito cuidado para não transformar isso numa glamorização, né, de lá, e vou tirar uma foto numa coletadeira que é bonita, e junto com essa atratividade, mostrar os desafios que isso tem. Uma semana que chove, a gente não consegue colher, o desafio que é plantar. Então a gente toma muito cuidado para na formação dos nossos jovens, e a ProSoja hoje com 8 mil associados faz isso, né? A formação na produção não é só alegria, nem tudo só alegria. Tem perrengue também e muito. E principalmente a formação na comunicação, na gestão da propriedade, nos avanços políticos, que hoje não adianta você fazer toda a parte produtiva legal se vem uma reforma tributária, como está vindo aí, e transforma um Estado pujante numa Argentina. Enfim, então, todos os aspectos da formação precisam ser trabalhados nos jovens, né? A parte da produção é importante, da comercialização, a parte política é importantíssima e a da comunicação mais ainda. Porque por muitos anos, a gente falou agora há pouco de quando a gente vê, nós nos voltamos como produtores em fazer acontecer e transformar a agricultura no que ela é, e involuntariamente. A gente se fechava, eu disse que o mundo para nós acabava ali, de fato acabava ali. E nessa esteira a gente esqueceu de nos comunicar com a sociedade e tudo mais. E dentro desse se esquecer veio um discurso que, para quem está de fora, pega com uma certa arrogância. A gente tem trabalhado muito, nossa equipe de marketing e comunicação. Que está aqui acompanhando, inclusive. Olha só que exemplo bacana. O produtor é atacado ostensivamente por fazer a coisa certa. Usa 10% da propriedade, nem o lugar do mundo faz isso.
Quando ele vai falar em público e ele não está preparado, a tendência primária é se defender. E o ser humano, quando se defende, ele ataca. Em que sentido? Fala, nós sustentamos o país, nós seguramos a balança comercial. Quando quem não é do setor ouve do outro lado, uma dona de casa lá da Baixada Cuiabana ouve um representante do setor falando isso. Você já parou para pensar a cabeça? Ela fala, e daí? E eu aqui? Eu também não estou fazendo a minha parte? Então, primeiro passo é a gente tirar o peso de uma fala que, para quem está de fora, parece arrogante, mas ela é uma fala de desabafo, justo, porque quem está ali no dia a dia, passando os sofrimentos, os perrengues, a tendência que tem quando vai se expressar é fazer dessa forma. Nesse sentido, a gente trabalha também junto com a comunicação, os media trainers, tentando levar também essa pegada de comunicação com a sociedade, principalmente frisando que o agricultor é simplesmente mais um ente da cadeia, como um comerciante, como a dona de casa, como jornalista, entendeu? E nos colocarmos na posição de cidadão da onde reside. É isso aí, eu falo muito nas minhas palestras o quesito de humanizar o agro, né? Então, por trás de toda a produção de alimentos existe um produtor, mas também a gente precisa do consumidor para continuar funcionando. Sabe que a minha experiência no Instagram é muito parecida, me identifiquei bastante, assim, porque o pessoal sempre pede, Camila, nos defende, nos defende, nos defende. E agora eu mudei um pouco a estratégia dos meus vídeos para informar. Então, eu falo um pouco mais sobre os lugares que eu vou, valorizo a produção, comunico o que está sendo feito, comunico as partes legais e os desafios também, e eu acho que é isso. E a nossa geração tem uma ferramenta importantíssima na mão, que é o celular. O celular hoje, ele pode gerar conteúdos que viralizam em 1 segundo. Sim. E, basicamente, mostrando o nosso dia a dia. Mostrando, como tu falou, o perrengue, a parte boa. Porque o pessoal da cidade, eu sinto que tem muito uma visão de que o agro é aquelas colheitadeiras todas bonitas, enlinhadas, né? Trocando a picape todo ano. E é isso aí, esse é o produtor rural. Sendo que a gente sabe que não é assim, né? E, falando disso, eu queria perguntar para ti um pouco da história da ProSoja também. Né? Como começou a ProSoja? Porque hoje ela é extremamente representativa, né, para os produtores. Ela se tornou gigante aqui no Brasil. Eu quero que tu conte um pouquinho da história e como tu chegou e hoje preside a ProSoja aqui no MT. Legal. Eu acho que toda a união ela surge da diversidade. A história da ProSoja não é diferente. Lá em 2004, 2005, na crise que assolou praticamente o país, a entrada da ferrugem asiática, a queda dos preços das commodities nas bolsas internacionais, aliada à alta do custo, captação e alavancagem alta, cenário muito parecido com o que a gente está vivendo, só que em outra época muito mais adversa do que agora. Desafiadora, né? Então, todo mundo deve se lembrar do grito do Ipirangas, que se originou em Ipiranga do Norte. Você imagina, aquela época, aquela região tinha uma depreciação no preço de 20%, 30% em relação a uma região como a Sul, e se tornou inviável, né, a produção. E daquele movimento que terminou lá com todos em Brasília, caminhões, agricultores do Brasil inteiro, e o governo se sensibilizando com aquilo, se surgiu a necessidade de se organizar para falar, poxa, será que toda vez que a gente precisar conversar ou falar com uma autoridade, um setor tão importante como a agricultura, vai precisar trancar a estrada, vai precisar parar a rodovia? Tem que fazer tratoraço? Como que vai se fazer isso? Vamos nos unir, né? Porque é bem legal isso que eu vou falar. A imagem que se tem do produtor mato-grossense é que o cara é o barão, é o tubarão, é o mega produtor, é muito diferente disso. Para se ter uma ideia, dos nossos 8 mil associados, que representa praticamente 12 milhões de hectares, toda a soja do Mato Grosso, 50% plantam até 500 hectares. E aí, quando a gente vai para 3.500 hectares, são quase 85%. Quando a gente considera que a gente não passou pelas divisões familiares como teve lá no Sul, a gente imagina que essas áreas vão diminuir, né, com o passar do tempo. Por que eu estou dizendo isso? Obviamente que é muito mais difícil um pequeno produtor ter a condição de falar diretamente com o governo federal, com a Câmara Federal, propor políticas públicas, barrar conversas, ser o escudo. Então a associação serviu para isso, aí foi criado um fundo, né, lá atrás, que é o que sustenta a ProSoja, e a ProSoja acabou fomentando a ProSoja do Brasil e mantendo, como com a Brasil hoje, e com tantas outras aí que a gente tenta estruturar.
Muito bom. Isso é essencial para o produtor, até porque ele se sente protegido de alguma forma e representado, né? Porque Sim. Brasília, às vezes, acaba sendo, parece que intangível, né? A gente não consegue chegar lá. E vocês, então, são uma ponte. Nada mais que uma ponte importantíssima entre o produtor e autoridades, enfim. É isso aí. Hoje a diretoria é composta por 14 produtores, né? A gente está tendo uma renovação, muitos jovens, e a gente fica voluntariamente ali por esse tempo. E eu posso estar lá graças à minha família, minha esposa da parte familiar, meus irmãos, que são meus sócios no meu negócio. Como é que é o nome da esposa? Franciela. Franciela está aqui nos acompanhando, hein? Firme e forte aqui. Obrigado pela presença. Enfim, e aí a gente fica ali de maneira voluntária, né? E o que é a diretoria? Ela tem que ser uma ressonância do que a base pensa. E para isso a gente está capilarizado em todos os municípios. Não adianta nada também você ter uma associação se a associação não tiver a capacidade de sintetizar o que é o problema de cada lugar, seja na defesa vegetal, seja na política agrícola, seja na sustentabilidade, seja na defesa de narrativas, se for o caso naquele momento, e o presidente, a diretoria e as pessoas que trabalham ser simplesmente o porta-voz dos produtores, né? Então, a gente acaba sendo o instrumento e o desafio é conseguir transformar o que é demanda de fato em ação, né, e trazer o benefício comum. E a ProSoja, como é que ela atua em todo o Brasil, diferentes estados? Como é que é essa estrutura de vocês? As ProSoja são independentes, né? Porém, a única que tem a alavancagem financeira que os produtores fazem, nós produtores, a gente na venda do produto tem um percentual ali que vai para a instituição, ela é formatada. E dentro disso, a gente trabalha em todas as esferas, né? Ela é dividida em subnúcleos, né? A gente está em Primavera, aqui tem o núcleo de Primavera, legal. E dentro de cada núcleo tem os representantes que também são produtores e trabalham de forma voluntária, né? Então, hoje a gente tem 29 núcleos principais e mais os agregados de leste a oeste, norte a sul do estado. E se eu não estou enganado agora, são mais de 180 delegados produtores que são representantes de cada lugar. Por que isso? Assim a gente consegue, fazemos reuniões frequentes, eles fazem também, e as demandas vêm, a gente concentra essas demandas e leva para frente. E a parte técnica, que é o que segue, a gente tem as comissões de defesa vegetal, que cuida de toda a parte, seja legislativa, seja técnica, né? A gente tem alguns centros de pesquisas dentro do Mato Grosso, né? A gente tem a parte de política agrícola, que acompanha toda a parte legislativa, tanto na sugestão de novas legislações, quanto no bloqueio de legislações que podem vir com viés que podem atacar o setor, na esfera federal e estadual. A parte da sustentabilidade, que a gente tem uma plataforma incrível que a gente vai lançar agora do carbono, projeto Soja Legal, que é muita coisa, não dá nem para falar aqui. Sim. Né? Enfim, ela é bem estruturada, vale a pena conhecer. E aproveito aqui para o produtor que estiver ouvindo, participe, a entidade é sua, né? Quem é presidente, quem é diretor, como eu disse, aqui é um instrumento. E se você não participa, alguém vai decidir para você. Exatamente, isso é outra tecla que a gente bate bastante, principalmente para os jovens, né? Reclamar é fácil, todo mundo pode reclamar. Agora, se dispor para fazer a diferença e oferecer tempo, que hoje tempo vale muito, não é qualquer um, não é sempre. Agora, falando do Fernando, produtor rural e pai, né? A questão da sucessão. Como hoje tu prepara teus filhos para isso, conversa com eles? Porque é uma dúvida que muita gente me questiona, né? Então, assim, como é que a gente vai preparar essa nova geração para entrar no agro ou para achar o agro legal? É uma pergunta muito interessante. Meus filhos, embora pequenos, a gente tem 2 de 6 que são gêmeos e um de 8, né? De 7, né? Agora o Joaquim e o Rafael fizeram 7 anos e o Vicente 8. Em primeiro lugar, a minha percepção é a liberdade da escolha. Da escolha, é isso. Isso não quer dizer que eu não estimule da minha forma, levando, mostrando e tudo mais, e primeiro fazendo pegar o amor por aquilo, porque eu acho que o que move a decisão em primeiro lugar é o tanto que aquilo vai te envolver e você vai gostar de estar naquela posição como profissional, porque o resto da sua vida você vai trabalhar com aquilo. Depois disso, a gente tem que cuidar de toda a parte documental, a parte de sucessão propriamente dita, para que, no caso de uma sucessão, a parte tributária, a parte fiscal, não acabe com a viabilidade do negócio. Importantíssimo. Seja distribuindo já
a parte patrimonial entre a sociedade e vida, seja montando uma holding. A primeira parte de tudo isso é preservação patrimonial no caso da falta de um ente. Então a gente se preocupa aí com isso dentro do nosso negócio. O nosso negócio também é um negócio familiar. E eu acredito que todos devam se preocupar, até porque hoje, como nós avançamos na parte tecnológica e de produção, avançaram também as burocracias do nosso país, né? Que não precisa nem falar. Sim. Um produtor antigamente, aqui lá no sul, o escritório dele era atrás da F1000 antiga, ele guardava os papéis, uma vez por ano ele levava lá no computador. Hoje é impossível o agricultor não ser organizado, entendeu? A parte organizacional é importantíssima, não existe mais a possibilidade de um agricultor não pensar em ter um escritório, um administrativo, até porque a valorização patrimonial obriga ele a fazer isso. Uhum. Então, todo esse investimento e esse direcionamento são os primeiros pilares da sucessão. E, obviamente, separar o que vem no nosso berço, a agricultura é muito caseira, né? E começar a profissionalizar isso, começando na organização, no cuidado patrimonial e depois na vocação, né? E direcionar cada um dentro do negócio, né? E cada um vai saber o perfil de cada um. É por isso a importância e é um desafio que eu e a Franciela a gente conversa muito, de entender o perfil de cada um, né? Para que cada um, se seguir no negócio, esteja inserido aonde o perfil dele se encaixa, né, para também trazer benefícios ao negócio. Eu sou a terceira geração da nossa propriedade rural, né? Começou com meu avô, e meu avô tem uma filha que é a minha mãe, e a minha mãe tem duas mulheres, que eu e minha irmã. Uhum. Minha irmã faz arquitetura e urbanismo, e obviamente eu vou assumir logo, depois que eu parar de viajar um pouco, né? Eu vou ficar um pouco mais lá. Mas é um desafio muito grande, assim, e eu vejo muito essa questão do não forçar a barra, né? E mostrar, eu acho que é importante para os jovens que estão nos ouvindo, que não são necessariamente do agro, o quanto o agro é aberto para novas profissões, certo? A capacitação de jovens que trabalhem com tecnologia, com inovação, com gestão, financeiro, jurídico, comunicação, muita comunicação. Então, também queria como é que a ProSoja enxerga essas outras profissões? Porque, por exemplo, quando eu vou dar palestra, as pessoas perguntam se eu sou agrônomo ou veterinária. Eu sou relações públicas, não sou nenhum nem outro. Então, eu sou da parte da comunicação, que por ter essência no agro, por ser apaixonado, por ter crescido na fazenda, eu voltei, né, para alegria ou tristeza dos meus pais, eu voltei e continuei atuando no agro. Mas eu não sou da área das agrárias, né? Eu sou da comunicação. Então, como vocês abrem essas oportunidades? Falar um pouco para esses jovens que gostam do agro, mas não sabem como atuar nele. Como é que eles podem pensar nisso? Interessante isso. O agro ele contempla hoje a tecnologia, a ciência, desde a parte mecânica até a parte genética. E o legal é que o Brasil hoje, para mim, é o país mais tecnológico do mundo quando a gente pega principalmente as regiões do Centro-Oeste, muito mais que os produtores americanos até. Uhum. Então tem espaço para todo mundo, do TI, né, ao pesquisador, ao relações públicas, ao marketing que a gente acabou de falar. Por que marketing na fazenda? Só para quem tem uma ideia, por exemplo, o estado de Iowa, nos Estados Unidos, é um dos estados maiores produtores, é o segundo, né, Illinois, primeiro, Iowa, o segundo. Utiliza 95% do território para agricultura, o resto são cidades, praças, não sei se tem alguma vegetação nativa. Desses 95% do território, quase 80% são drenados, uhum. né, ou seja, era um pantanal, uhum. né? E a primeira coisa que você ouve quando você entra em qualquer propriedade americana, da boca dos produtores, né? Nós somos muito sustentáveis. E aí, enquanto a gente fica brigando aqui, tentando rebater uma Anitta ali, que tem milhões e milhões de seguidores, e aí, quando a gente rebate, a primeira coisa que vai acontecer é a gente conquistar a antipatia do seguidor dela, vamos dizer assim, a gente acaba a gente não tem marketing, entendeu? Uhum. Então nós precisamos, então cabe também o marketing, a administração, e a especificidade técnica hoje não é o parâmetro mais importante dentro de uma propriedade. Tanto a minha formação é agronomia, mas é o que eu menos faço dentro do nosso negócio. Sim. Né? E esses dias eu sou muito ruim de tecnologia, para mexer em celular. Lá em casa, meus meninos que trocam o controle do canal da televisão, parece brincadeira, mas é. E eu ouvi um negócio interessante, que dentro de muito pouco tempo, talvez 20 ou 30 anos, o principal
pré-requisito para qualquer profissional, não vai ser a formação dele, mas sim a capacidade adaptativa de mudar no decorrer do período, porque do jeito que as coisas avançam, a cada 2 ou 3 anos, as coisas estão tão diferentes que aquela formação, talvez ela não se encaixe mais. Então, a formação humana de pessoas, e principalmente a adaptabilidade à situação, é o que vai fazer a pessoa ter a possibilidade de trabalhar e estar inserido no agro ou em qualquer outro setor. Tu puxou um assunto muito interessante do quanto o agro tem que se vender, né? Se vender positivamente. Então, assim, não adianta acontecer uma polêmica, esperar uma Camila maluca lá postar um vídeo para compartilhar. Mas você faz muito bem, parabéns. Não, mas eu digo assim, não é para esperar alguém defender. Eu acho que o produtor já tem que se preparar antes de acontecer, antes da polêmica chegar. Ele já tem que deixar tudo muito claro. Nossa sustentabilidade, nosso código florestal, a nossa área de preservação permanente, cadastro ambiental rural, reserva legal. Aqui tem um monte de coisa que a gente pode falar que em outros países não tem. Tu me falaste de uma experiência internacional também. Traz um pouco da realidade de outros países, que as pessoas acham que o Brasil é o pior do mundo, né? Que a gente tem que se basear, tem aquela síndrome do pequenês, né? Vamos lá, eu vou dar um exemplo legal, já que a gente está falando de tecnologia. Então, todo jovem que antecede em idade a gente, tem facilidade de navegar na internet. Então, vamos fazer um desafio aí, uma brincadeira para quem está em casa. Vai lá e dá uma gugada no Rio Sena, tá? Ou no Thames, lá em Londres, o Sena, perto de Paris, da França, e busca alguma mata ciliar lá, tá? Vocês vão observar que se você for aproximando a imagem, você vai ter lavouras até a beira do rio e eles vendem sustentabilidade. Depois você vem aqui em Santarém, no Pará, que a gente teve na abertura da colheita, e dá uma gugada numa propriedade agrícola lá e vê a distância, né, da plantação para a floresta. Então, começa por aí, né? E eu costumo dizer que nós, brasileiros, falamos mal de nós mesmos, né? Então, essa consciência que a gente tem que ter da avaliação se aquilo que eu estou ouvindo é fato ou não, ela passa pela maneira, isso é uma opinião minha, pela maneira que a gente retorna a crítica. Então, quando a gente vai rebater, pelo menos eu penso assim, uma Anitta, uma Bela Gil da vida, ou seja quem for, ou uma Paola, né, que vai lá e fala absurdos, e o país dela não tem sustentabilidade nenhuma também, que é nosso vizinho. A Paola Carosella, que é argentina. É uma chefe de especialista em carne, se não me engano, a Franciela que sabe mais, mas então, quando a gente entra rebatendo, a gente acaba nem estimulando aquele cidadão que está do outro lado, brasileiro, a ver o que ele está fazendo. Então, eu acho que essa comparação é muito legal. Aí a gente falou de Iowa aqui, que usa 90% do território. Para quem não tem ideia, a Dinamarca, por exemplo, que é quase água e tem lá as suas plantações, utiliza 75% do seu território para agricultura, o resto deve estar inundado. Eles se dizem o país com a energia mais limpa, né, da Europa, e 50% é de carvão. Vocês imaginam. Aí vamos falar um pouquinho. A China, por exemplo, recentemente, na penúltima COP, o presidente da China disse que a China não discutiria emissões enquanto a China não tivesse independência energética e alimentar no país deles, né? A França não precisa nem falar, a gente fez o desafio do Google aqui. A Índia não tem lei trabalhista. Então, só para quem não tem noção, está em casa, quando algum país consumidor troca o grão brasileiro, seja de milho, a proteína animal brasileira, o ovo brasileiro, por um ovo argentino, um ovo americano, ou qualquer outro país, ele está, sem dúvida nenhuma, comprando muito menos sustentabilidade. Isso é um desafio, Camila, a gente tem tentado buscar, de alguma maneira, essa sociedade urbana, que fizemos algumas parcerias, né, para tentar sair um pouco do falar para nós mesmos, mas isso a gente só vai conseguir com a união de todos aí, pessoas como você, as nossas equipes, as entidades, né, tentando ajustar uma forma de comunicar para a gente sair da defensiva. Isso. Porque o nosso desafio, se você for pensar, é tão simples, nós só precisamos mostrar a verdade. Nosso dia a dia. Só isso. E a gente não consegue mostrar a verdade e perde para as mentiras, para as narrativas. Dizem que eu uso muito essa palavra, mas mas tá certo. E eu vejo muito assim no Instagram, o que acontece? Eu usei uma estratégia no meu Instagram de ir para os artistas, porque eu comecei a gerar público para nós. Então, eu saí aí da Anitta, a primeira vez que eu rebati, né?
Foi de 4 mil seguidores para 25 mil seguidores em 24 horas. Então, a minha estratégia foi muito assim, eu vou pegar o público deles da cidade para trazer para mim. Sim. E funcionou, né? Hoje eu tô com quase 300 mil seguidores, mas assim, polêmica é chato. A gente sabe que é ruim ficar o tempo inteiro na defensiva, o tempo inteiro se defendendo, sendo que a gente precisa mostrar o que a gente vive, o nosso dia a dia, a parte ruim, a parte boa, a parte desafiadora. E outra, né? Que o agro é uma cadeia produtiva. Então, não é só quem está na lavoura, mas também quem está na pesquisa, quem está desenvolvendo o produto, quem está fazendo toda a logística de entrega, quem está na indústria, quem está recebendo para o consumidor final. Então, até o produto chegar na gôndola do supermercado, as pessoas têm que entender que é uma cadeia gigantesca, né? Exatamente. E o que você falou é totalmente verdade. O que não tem polêmica não vende. Quando você... Infelizmente, né? Você pega algumas coisas ali que dão milhões de visualizações. Às vezes eu vejo meus filhos, eles não veem mais televisão como a gente assistia lá, um Scooby-Doo, sei lá que desenho era da época. Saudades. Eles veem coisas aleatórias de pessoas adultas vestidas de criança que, enfim. E aí, claro que essa estratégia é muito boa, nós precisamos disso, né? Só que o setor em si, representado ali, tem que tomar muito cuidado para não entrar nas bolas divididas, para não levar uma invertida de jogo. Eu sempre digo que essa função tem que ser feita e sem submissão pelo Estado, pelo estadista, presidente da República. Eu sempre cito esse exemplo, que para mim não tem outra saída. A França vem e impõe para nós repetidas e incansáveis vezes ameaças de restrições comerciais e tudo mais. E é um absurdo dizer que, em vez de sentar numa mesa de negociação, de uma relação bilateral, o Brasil vá se defender de uma coisa que ele não tem que se defender. Por exemplo, a balança comercial França e Brasil. O que se tem que olhar? Se a gente tem déficit ou não. A França exporta para o Brasil quase 4 bilhões de dólares a menos do que a gente exporta para eles. Ou seja, a gente tem um puta déficit na balança comercial com a França. Os caras exportam o que para nós? Carros, vinhos, tintas, tecnologia, enfim, tudo sem sustentabilidade. A começar pelo queijo lá. O queijo que eu tô lá no restaurante, talvez dessa Paola aí, ou que a Bela Gil tá fazendo lá na cozinha dela, francês, vamos dizer assim, ele veio de uma encosta que aqui no Brasil é impossível você produzir. Tá? O vinho da mesma forma, o carro também, as redes varejistas, você pega um Carrefour que vende pra caramba aqui. Por que eu falo que tem que ser estadista? Isso não tem que ser na mídia. O presidente tem que sentar numa mesa com o presidente Macron e falar: meu amigo, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, se a França não usar uma legislação espelho ambiental como a nossa, nós vamos colocar uma pequena barreira tarifária nos produtos franceses. Quem iria fazer a pressão no presidente francês ia ser a rede varejista, a fábrica de automóvel, a indústria de tinta, a indústria de vinho, a indústria de queijo. O Brasil não perde com isso. O único país que o Brasil tem superávit é a China. O resto, todos nós podemos sim impor aí com... E aí que eu digo que aí não é na mídia, não é nada. Seria posicionamento firme de um chefe de Estado e alegando a questão principal, a sustentabilidade. Importantíssimo. Vocês emitem mais CO2 que nós, vocês preservam menos, então o Brasil está preocupado com o meio ambiente do mundo, ou vocês se alinham ambientalmente usando uma legislação espelho, ou a gente vai ser obrigado a tarifar. Esse tipo de ação, infelizmente, não acontece no país. Eu não sei por que a gente tem a síndrome do vira-lata, não consegue se impor com um país que a gente tem déficit, vai se impor aonde, né? E isso é muito interessante que tu trouxe aqui, porque é basicamente uma mudança de postura do nosso país. Postura. O presidente, o nosso último presidente, o presidente Bolsonaro, talvez tivesse até o perfil para fazer isso, porém eu acho que a nossa direita ainda falta estratégia, né? Eu acho que antes de falar, antes de ir para o embate, uma conversa fechada entre líderes de países nas relações bilaterais não precisa ser exposta. Dê a notícia depois, o Carrefour vai ser tributado em 15% a partir do dia 15/6, se a França não cumprir a legislação ambiental. A princípio, se joga isso na mídia, vai virar um caos, mas a gente sabe muito bem que se o Carrefour sair, vem uma rede varejista chinesa ou de outro lugar e não vai ficar sem vender carro. Se não vende Peugeot, se não vende Renault, vai vender a marca chinesa, entendeu? Agora, quem tem que fazer a pressão, já que a gente sabe que esse ambientalismo
comercial travestido de ambientalismo, não é nosso. São as empresas que dependem de países como o Brasil para viver. E isso é postura de estadista. É uma visão minha, mas eu acredito que essa seja a saída. E aí nós tentamos fazer a parte da defesa, que é só mostrar o que a gente tem, que não é fácil também. Então, não, muito legal. E eu queria trazer outro ponto aqui também, que o que sai na mídia aqui no Brasil parece que é boicotando o próprio Brasil. No ponto assim, vamos lá, o assessor do Biden esteve no Brasil para discutir sobre a preservação da Amazônia. Absurdo. Então, os Estados Unidos veio ao Brasil discutir a preservação da nossa Amazônia. O Macron, França, falou que não vai mais importar sementes de soja de área de desmatamento, legal ou ilegal. Então, assim, é uma desconexão de informações certas que as pessoas acabam absorvendo isso como verdade. Porque o Brasil não tem, eu gostei muito dessa tua fala, não tem o posicionamento certo. E olha só que legal, talvez muitos não saibam, mas o produtor americano ele tem um pavor danado da produção brasileira. Hoje, por exemplo, todo o escoamento do meio oeste americano, quando ele sai para exportação, ele depende do canal do Mississippi, que liga lá desde os grandes lagos no meio oeste americano até o Golfo do México, aqui, que é onde sai a base da exportação. O que aconteceu? A evolução da agricultura nos Estados Unidos evoluiu também a velocidade de carregamento, os volumes, então as barcaças que lá andavam não andam mais. Para resumir, os Estados Unidos precisam investir 300 bilhões de dólares na reestruturação da navegação no Mississippi para competir conosco aqui a 2.000 quilômetros dos portos. E o que tem a ver isso? Nesse sentido, o governo americano e os produtores americanos, a partir do ano passado, resolveram que eles vão processar mais grão dentro do território americano. Eles querem chegar a 30% a mais já nessa safra, aumentando o percentual dos biocombustíveis, elevar a legislação para o B32. E o que tem a ver isso com a parte ambiental? O que acontece? A China não está interessada em comprar grão processado. Se tivesse, os Estados Unidos teriam condição de processar todo o grão. Por que não processa? Porque o comprador principal não quer, né? E aí o governo e os produtores norte-americanos mudaram a chave para o processamento e eles vão precisar do mercado europeu, que é o mercado que consome o farelo, que é o subproduto do processamento da soja. Nesse sentido, eles precisam bloquear o Brasil de alguma maneira e a maneira que eles encontram é denegrir ambientalmente o Brasil para que eles possam avançar no mercado europeu. Problema? É uma estratégia? Nós devemos nos preocupar com isso? Talvez, né? Talvez sim, porque à medida que eles entram no mercado europeu, eles deixam uma lacuna no mercado asiático com grão não processado. Né? Então a gente tem que entender, e nós que estamos envolvidos, a gente sabe, agora como comunicar isso para a sociedade. Eu acho que o primeiro ponto de tudo isso é a gente se despir da fala arrogante, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é fácil apanhar fazendo a coisa certa e não ser reativo, né, para a gente conseguir a empatia e fazer com que o cidadão tenha a vontade de pesquisar. Isso. Infelizmente, Camila, isso não está impregnado só na sociedade. O nosso judiciário acaba comprando isso, porque a formação dos nossos juízes, promotores e tudo mais, geralmente é urbana, né? Às vezes a pessoa que está no Poder Judiciário, aqui em Primavera do Leste, lá em Paranatinga, ela provém de um concurso público, ele foi um estudante de Direito lá em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Salvador e tudo mais, e aí ele aprendeu essa parte ambiental que o Brasil faz tudo isso, porque ele foi formado nesses centros urbanos, ele cai aqui e a gente acaba levando em todos esses aspectos. Então, é difícil, mas o que nos move, você me perguntou e eu acabei não respondendo, que como você foi parar na ProSoja, foi justamente isso. Por algum tempo, tentar ser um instrumento de mudança, mesmo sabendo que a mudança ela não é assim, né? Porque eu ficar sentado, ou ficar reclamando, ou ficar chorando, ou ficar gritando, ou ficar o leão de WhatsApp, ele pode funcionar ali dentro do grupo. Mas aí o que me trouxe aí foi não me conformar com algumas coisas e por algum tempo tentar fazer a minha parte. E aí eu aproveito novamente para convocar todo jovem produtor que está ouvindo, né? Venha participar da entidade. Nós precisamos de você. Hoje eu estou aqui, amanhã é você.
e a continuidade dos pensamentos. Essa guerra nunca vai acabar, ela precisa de pessoas novas, pessoas engajadas, que queiram fazer a sua parte fora do WhatsApp. E não tem desculpa, viu, pessoal? Não tem desculpa. Eu tenho 3 filhos, minha mulher é lógico que eu estou sempre errado, eu já sei disso quando eu chego em casa. Eu cuido dos meus negócios, a parte técnica eu que faço e tudo mais, mas tempo a gente arruma, porque senão a gente vai perder a guerra. É aquilo que meu pai sempre fala, né? Quem menos tem tempo, mais acha tempo para fazer a coisa acontecer. Antes de passar para uma outra pauta aqui, que me chamou bastante atenção, eu queria só lembrar o pessoal o seguinte. A França, né, do Macron, que reclamou muito da produção brasileira da Amazônia, soja, enfim, que não sabe direito onde é que a soja é produzida. 2, que a França tem uma questão que a gente tem que pensar, para refletir, tá? Hoje, eles, faz poucos meses, eles queimaram uma floresta histórica, centenária na França, por causa da crise energética, para desenvolver combustíveis fósseis, né? E o Brasil se manteve intacto nesse sentido. E eu fui dar uma palestra em Madrid ano passado, na Espanha, e eu botei um mapa do Brasil e não botei nenhuma divisória. E perguntei o que era aquele mapa. E eram alunos de uma Universidade Politécnica de Agronomia. Eles me responderam que era a Amazônia. Então, para vocês verem que o básico nosso, que para nós é óbvio, não está sendo comunicado. Então, a gente pensa, como eu vou comunicar? Eu fazer uma campanha gigantesca, vou gastar um horror, não tem dinheiro, não tem como. Às vezes, um vídeo explicativo no TikTok, no Instagram, contando um pouco da realidade, contando um pouco do que é o Brasil, já ajuda muito. Então, as pessoas falam que é a Amazônia, mas esquecem dos outros 5 biomas que a gente tem aqui, além da Amazônia, né? E que tem um desafio gigantesco em produzir nele. Outra coisa que eu queria trazer, aproveitando esse gancho internacional, Emirados Árabes. Todo mundo quer ir para Dubai, né? Todo mundo quer ir lá para as Arábias, né? Eu brinco. E aí, a gente chegou lá e eu fui visitar um produtor de produtos orgânicos, né? Porque lá tudo é irrigado. E quando eu fui visitar, meu turismo em todos os países é rural, total, 100%. E eu fui falar com o produtor, ele me disse, nossa, o meu sonho era ter uma terra igual no Brasil. Uhum. E eu fiquei olhando pra ele, eu disse, cara, por que a gente não comunica isso? Por que a gente não mostra isso? Ele falou, não, porque o Brasil, a terra é maravilhosa para produzir. O clima é favorável. Aqui a gente produz em deserto. A gente literalmente tira a água de pedra. Então, imagina que legal. Tipo, um produtor em Dubai e outra... os Emirados Árabes, eles importam 80% de tudo que eles consomem, até água, porque eles não conseguem produzir. Então, olha o diferencial do Brasil e a visão que outras pessoas têm do nosso país positiva que a gente, às vezes, não aproveita, né? Exatamente. O Brasil, qualquer produtor ao redor do mundo tem a vontade de ter um solo que se produz por mais de uma vez no ano com as condições naturais, né? Então, a gente vive num ambiente fantástico, né? E é preciso comunicar e usando uma pequena parte do território. Eu achei legal que você falou dos Emirados Árabes, e também vem a parte governamental aí. Eles são praticamente dependentes e não é a vocação deles, eles têm outros capitais, então o alimento é barato para eles. Mas chama atenção, principalmente, o que eles têm feito lá, que é se preparar para processar, receber e repassar mercadorias, tanto brasileiras quanto de qualquer outro lugar do mundo, para ganhar dinheiro em cima. Isso acontece muito em Roterdã, o Porto de Roterdã faz isso, a Alemanha faz isso, e os Emirados Árabes estão começando a fazer isso para atender todo aquele mercado do Oriente Médio ali, que é o mercado do norte da África, e o mercado da árabe ali, a Arábia Saudita, que é um país grande, a África, o Irã, que é muito populoso. E como que eles estão fazendo isso? Preparando lugares para receber café, por exemplo, pega o café in natura do Brasil, refina, coloca uma marca e vai lá e repassa. Isso. A soja, todos os produtos. Então, nós precisamos que esse hub de levar, e não necessariamente precisa ser processado, precisa fazer farelo, porque a gente tem que entender também o que os países precisam, mas também a ação governamental na infraestrutura e no incentivo para que o Brasil também possa ser um provedor, né? Muito provavelmente o atravessador vai ganhar muito mais aí, né? Agora, o plantar em Dubai é problema, hein? Então, e outro ponto, agora que tu falou da Alemanha, que é super interessante, é que muitos brasileiros adoram comprar produto importado, né? Pois é. Então, valorizam muito o produto importado, que é mais caro, agregou valor.
E se tu for analisar, tem muito produto que tá lá, made in Alemanha, made não sei o quê, que é a matéria-prima brasileira. Você sabe uma coisa que, se um dia acontecer, vai ser um sonho realizado? Que todo consumidor brasileiro, quando fosse comprar um produto importado, se preocupasse com a parte ambiental do país que foi produzido. Ó. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente ia romper uma barreira gigantesca. Eu digo muito isso quando tive a oportunidade de falar em alguns canais urbanos. Disse isso, a gente pede e fala, olha, você vai comprar um carro alemão, dá uma olhada na sustentabilidade deles. Vai comprar você falou aí dos produtos, seja de onde for, de um perfume a uma roupa, a um carro. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com o clima do mundo. Exatamente. E para isso a gente preserva, sequestra carbono e somos um dos menores emissores do mundo. Então, cidadão brasileiro, vamos começar a campanha. Olhe a sustentabilidade do produto que você compra, como que o país que vem a origem desse produto é. Entendeu? Ótimo. Então, essa consciência, talvez um dia a gente consiga implementar. Tá lançada a campanha. Será que vai vender queijo francês? Então. Se comprar queijo francês, vai acabar com a chuva no mundo, a gente não vai conseguir colher mais daqui uns dias. Hein, credo, imagina. Pessoal, se liguem, hein? Muita gente escuta, Fernando, que as pessoas, quando a gente fala da soja, que é uma potência mundial e aqui no nosso país um motivo de muito orgulho, muitas pessoas falam, mas eu não como soja, eu não consumo soja. Então, o que tu falaria para uma pessoa que diz isso para ti? Mas eu não consumo soja. E aí? Provavelmente comeu no café da manhã hoje. Então. A soja está presente em diversos e inúmeros processamentos industriais, uma bolacha, praticamente tudo que é processado vai ali a lectina de soja, produtos de beleza, cosméticos e principalmente na transformação. O que é a soja? A soja é proteína vegetal, né? Tá muito na moda hoje com esse negócio de cuidado físico, né? Comer proteína. A soja é a base da proteína animal do mundo. Então, quando você está comendo um ovo, quando você está comendo um frango, quando você está comendo um boi ali, que uma parte vai ter, principalmente fora do Brasil, no Brasil é criado muito a pasto, né? Então a soja brasileira está presente ali. Tintas e tudo mais. O Olinto está aqui ainda, a gente iniciou um projeto aí, não sei se vai dar tempo de terminar na gestão que eu faço parte, que acaba agora, mas com certeza o sucessor vai tocar, o Olinto vai estar lá. A gente esteve no museu em Chicago. E Chicago, querendo ou não, embora envolva o meio oeste, a parte produtora, é um grande centro urbano americano. Sim. Dentro do museu que tem lá o submarino alemão capturado da Segunda Guerra Mundial, a história da exploração espacial americana, tem uma ala que está lá, a soja. Que legal. Tem lá uma coletadeira, tem lá e aí tem prateleiras e prateleiras com tudo que se faz da soja, desde a alimentação humana, alimentação animal, cosméticos. Em Chicago. Olha. E até era para a gente ter ido para lá, não deu nessa correria, para a gente copiar, né, e trazer, porque hoje, infelizmente, o nosso cidadão do Mato Grosso, que a vocação é agro, está aqui a Sirlene que nos ajuda e faz a nossa comunicação, a gente apanha. No nosso estado tem 3 milhões de habitantes e a vocação é para trazer para dentro de casa. Porque às vezes a gente quer comunicar fora também e falha aqui dentro com os nossos também. Então, que nem a geração que quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama, né? Pois é. É basicamente só no isso. WhatsApp. Só no WhatsApp. Fernando, muito obrigado por essa conversa. Eu acho que foi uma aula. E tu trouxe vários insights, que é o mais importante. Não técnicos e de fácil conhecimento, com exemplos, que é o que a gente tem que fazer cada vez mais. Legal. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, a gente acompanha, não tem como acompanhar, nós precisamos de muito mais Camilas, né, pelo nosso Brasil, né, porque o desafio da comunicação é de todos nós. Isso aí. E não pense que só quem está envolvido com a agricultura ou a pecuária vai sofrer com os ataques ao Brasil. A agricultura, a pecuária, toda a cadeia que está envolvida está ligado diretamente com a sociedade urbana, com quando a dona de casa, lá do subúrbio do Rio de Janeiro, vai na prateleira do supermercado comprar um frango, ela está umbilicalmente ligada com o produtor de Primavera do Leste, de Sorriso, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Quando alguém lá de Salvador, perto do Carnaval, vai fazer um churrasquinho ou qualquer coisa, porque qualquer alteração legislativa, tributária, climática, de exportação mundial, de guerra de Rússia e Ucrânia, que aumenta o preço dos fertilizantes, faz com que a cadeia suba e subindo, vai aumentar o preço da produção, aumentando o preço da produção, vai aumentar o preço do alimento, da roupa, que é o algodão e tudo mais. Então,
nós todos estamos envolvidos no mesmo barco. A gente não pode deixar que ações comerciais de países que não têm a vocação que nós temos, como o Brasil, que é fazer duas safras no mesmo solo, nos abalem, tá? Porque eles não conseguem concorrer com o Brasil, mesmo sem infraestrutura, sem estradas, sem ferrovias, sem interligação de modais. Então, esse é o recado. Não, e agora, a gente sei que eu já tinha que encerrar, mas a conversa está boa, que eu quero pegar mais um gancho, que eu acho importante. O Brasil é o país do futebol, é o país do carnaval, é o país do samba, da caipirinha, né, da Fórmula 1, enfim, a gente tem várias coisas aqui que levam o nosso Brasil a uma certa fama. Tu não acha que o nosso Brasil tem que ser conhecido como um país do agro, antes de qualquer coisa? Eu acho, mas e aí, como que a gente vai fazer isso? Então, porque eu penso assim, ó, no carnaval, existiria a grandiosidade do carnaval sem o agro, assim, sem o produtor rural de alguma forma? E não tô falando no sentido de nos achar, mas no fato de mostrar o óbvio, né? A gente tá no camarote, a gente tá no desfile, a gente tá na fantasia, a gente tá no abadá, a gente tá ali junto com a cidade, junto com coisas que nos dão fama lá fora. E às vezes a gente acaba não usando isso a nosso favor, né? É uma mudança cultural também, porque hoje, quando a gente pensa nisso, muito provavelmente a grande mídia vai em vez de ver aquilo como uma virtude, vai surgir as críticas com um ataque, né? Então, eu concordo plenamente, nós precisamos ser conhecidos dessa maneira. Inclusive, o mundo precisa conhecer o Brasil. Você falou da Europa aí, não sei se você quer encerrar, mas eu acho que você pode continuar. Quando a gente vai, o cidadão europeu tá louco, ele tá extremamente pirado, porque colocaram na cabeça do cidadão que ou ele vai morrer envenenado ou vai morrer por causa que não tem mais árvore, e ele não tem mais árvore. E infelizmente a população ela está bitolada e nós precisamos que o nosso cidadão brasileiro crie essa consciência. Quando a gente tiver a defesa nossa, não saindo da nossa boca, mas sim do cidadão brasileiro, e eu como cidadão, a Camila como cidadã, sentir orgulho de morar num país que produz, preserva e é provedor do aumento da população mundial, e saber que uma criança que está nascendo na China, na Índia, na Indonésia, no Paquistão, na Ásia inteira, hoje, daqui 10 ou 20 anos, ela vai poder comer, porque o Brasil, que você é cidadão, independente de quem está produzindo, vai ser o provedor. Eu acho que isso não tem orgulho maior no mundo. É essa a barreira que, na minha visão, a gente precisa romper. Mas eu acredito nisso, a gente não vai desistir, a gente vai continuar. Água mole em pedra dura, talvez demore 10, 20, 30 anos, nós vamos chegar lá. Mais pura. Não, é isso aí. Contem comigo. Eu acho que a palavra do agro é união. E que bom ver que nomes como a ProSoja tá abraçando essa causa. Tá indo para outros segmentos também. Vocês acompanham também outros podcasts. Eu acompanho vocês. E é bacana essa ideia de atingir quanto mais público, melhor, né? Legal. A gente fez, já que você tocou, a gente tá tentando romper. Trouxemos o Caio, usamos alguns programas nacionais aí. E foi engraçado, a gente trouxe eles para o campo. Todos ficaram impressionados. O Caio, ele mesmo falava que ele é criado em carpete, é o Faria Limer lá, né? Que vai de São Paulo. Que vai de capacete e patinete trabalhar e acha que está salvando o mundo. E ele passa a ser um vetor naturalmente, sem receber, sem nada, porque ele viu o Brasil, que ele sentiu orgulho daquilo, né? Então, essa parte é bem legal. E eu aproveito aqui, não vou perder a oportunidade de convidar os produtores para o circuito a ProSoja, que todo ano passado veio o Caio, ano retrasado o Marco Cinta. Nós falávamos há 2 anos atrás da reforma tributária, que vem agora, e é preciso falar isso. Sim. É uma irresponsabilidade se falar em aumento de tributo sem enxugar a máquina. Você que está em casa, quando o seu salário não dá, você faz o quê? Pede aumento ou corta supérfluo? Então, é um ponto, eu sei que eu misturei as coisas, mas a gente vai trazer e vai falar da parte ambiental. Sabe com quem? Com o Aldo Rebelo. Legal. Por que a gente resolveu trazer ele? É um cara que já compôs e de essência o pensamento dele é de esquerda, mas é um cara que tem a lucidez de olhar para o Brasil como celeiro do mundo e identificar que todos os ataques ambientais são com viés econômicos. Ele falou uma coisa interessante da abertura agora em Santarém, da colheita, que o Brasil vai ser no futuro o que a Amazônia será no futuro. Boa. Por que isso? Se a Amazônia de forma consciente não for explorada da maneira que pode ser, o Brasil vai ser o reflexo daquilo, não vai crescer, não vai ser
a potência que pode ser. Lembrando que sustentabilidade é um tripé, né? Não é só ambiental, mas também econômico e social. E o econômico as pessoas costumam ignorar. E é extremamente importante. E sabe que legal? Imagine o seguinte, nós temos lá as fronteiras agrícolas do Mato Grosso. As regiões que eram extrativistas, tipo Poconé, Poxorel, que está aqui do lado. Né? Imagine se você não puder usar a legislação ambiental e converter aquela região em agricultura. A gente não é Deus para tirar o direito de uma criança que está lá e talvez teria a possibilidade de morar e fazer e ser um cidadão de uma primavera daqui 50 anos, de prosperar na vida, usando o princípio da legislação e tudo mais. Quando a gente tira isso, a gente está matando de fome, tirando a esperança de um lugar, de uma população. Isso é social, isso é humano. É isso aí. Tudo está conectado e o agro tem que estar se conectando com diferentes públicos. E lembrando que a gente, ao invés de apontar o dedo para quem critica, dá para segurar na mão e convidar para ir para dentro da fazenda. Mas tem que fazer umas polêmicas de vez em quando, senão... Eu ia dizer, né? Eu tenho que valorizar aqui meu passe também, porque... Eu gosto, eu assisto, porque se não fosse polêmico, eu não ia assistir, não. A gente tem que vender. Às vezes precisa vender com polêmica, infelizmente, mas a gente tenta de todas as formas, né? Mas brincadeiras à parte aí, você faz um trabalho sensacional pro setor. Não, obrigada. E, pessoal, assim, ó... abram as porteiras das suas propriedades. Acho que se eu puder dar um recado aqui agora, como produtora rural, que eu faço isso na fazenda da minha família, meu pai muito parceiro, minha mãe também. Chamem escolas, chamem universidades, chamem pessoas da comunidade, chamem pessoas que têm alguma decisão política para passar um dia na fazenda. Né, Fernando? Porque às vezes a pessoa critica sem conhecer e conhecendo automaticamente ela vai pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa. Então, o nosso maior potencial, a nossa maior força é mostrar aquilo que nós somos e aquilo que nós temos de melhor, que são os dados e o nosso dia a dia. Isso aí. Valeu, pessoal. Muito bom. Eu já tinha encerrado, mas a conversa está tão boa que a gente seguiu. Fernando, de novo, obrigado por dar um tempinho aqui para vir falar comigo. É super importante e que esse podcast ultrapasse totalmente o nosso público do agro e que chegue em várias pessoas, que foi uma verdadeira aula. Tomara, nós que agradecemos, eu que agradeço a oportunidade, a gente está sempre conhecendo e aprendendo, e a ProSoja está de portas abertas para você e para todo produtor, para todo cidadão brasileiro, mato-grossense, de qualquer lugar do mundo que queira entender nossa equipe, nós estaremos de portas abertas. Conheçam e a gente pode proporcionar isso, né, para quem não conhece o que é agricultura, o que é uma propriedade. É isso aí, vamos se unir. Valeu, pessoal, até a próxima. Um abraço.